O ar rareava. O gotejar constante da água cessou, substituído por um silêncio tão absoluto que me oprimia por todos os lados. Não era uma quietude pacífica, mas um vazio onde o som havia sido assassinado. Cada batida do coração e cada respiração tornaram-se uma rebelião contra a sufocante imobilidade da caverna dos ecos. O caminho à frente era apenas uma sugestão, esculpida na escuridão. Aqui, o verdadeiro peso da caverna se instalou em meus ombros. Não apenas exaustão física, mas um cansaço da alma. A escuridão parecia viva, observando com olhos invisíveis, isolando-me de tudo que eu sempre conhecera. Minha própria sombra se deformava e desaparecia, o silêncio uma tela para algo esperando emergir. De dentro de mim. Respirei fundo e estremeci, dando um passo à frente para o coração do silêncio. O silêncio se rompeu, não com som, mas com um sussurro que não era meu. Memórias rastejaram em minha mente. Um rosto esquecido, uma promessa quebrada. Sombras na borda da visão assumiram formas familiares e perturbadoras, ecos de minhas próprias falhas. Não me acusavam, mas sua presença já era julgamento suficiente. Tentei descartá-las como truques da exaustão, mas elas persistiram, tão reais quanto a pedra sob meus dedos. Cada sombra era um monumento a um erro, uma galeria de pecados pessoais. Os sussurros ficaram mais claros, vozes daqueles a quem eu havia prejudicado. Você prometeu. Por que você foi embora? Não eram apenas memórias. Foram impostas a mim, reproduzidas com clareza inquietante. A escuridão tornou-se um espelho, refletindo as partes mais feias da minha história. Cheguei ao 7º nível, uma borda com vista para um abismo turbulento de memórias. Cenas da minha vida se desenrolavam na escuridão, inocência infantil, momentos de alegria, tudo tingido de tristeza. O abismo então revelou o que eu havia tentado esquecer. Raiva, egoísmo, crueldade. Eu me vi machucando aqueles que amava, meu rosto uma máscara de indiferença. O abismo mostrou as consequências, as ondulações de minhas ações tocando vidas que eu nunca havia considerado. Cada memória era uma pedra, construindo uma montanha de arrependimento. O peso ameaçava me puxar da borda para o caos. Parado ali, senti uma vontade avassaladora de me soltar e cair. Uma nova voz se juntou aos sussurros. A minha própria, clara e impiedosa. A caverna usou minha voz para proferir julgamento. Cada veredito entregue com um desapego arrepiante. Você sabia que estava errado. Você fez mesmo assim. Por orgulho, por conforto. A caverna ergueu um espelho, fornecendo a legenda, não deixando espaço para auto-engano. Eu queria argumentar, mas a voz conhecia cada desculpa, cada racionalização. Meu crítico interno, meus maiores arrependimentos, todos receberam um palco. O julgamento não era divino. Era uma guerra civil dentro da minha alma. O veredito, percebi, sempre foi meu para dar. O julgamento mudou. A caverna exigiu que eu sentisse, não apenas visse. Revivi minha maior traição, não como eu mesmo, mas como aquele que eu havia machucado. A dor deles tornou-se minha mágoa, humilhação, desespero. Cada experiência era um novo tormento, adicionando tristeza ao arrependimento. Fui afogado nas consequências emocionais da minha própria vida, forçado a engolir o veneno que havia dado a outros. Através do sofrimento, entendi
Este era o verdadeiro julgamento. Não se tratava de me dizerem que eu era mau, mas de sentir o custo real das minhas ações. Eu cedi sob o peso, não mais apenas um homem em uma borda, mas a soma de toda a dor que havia causado. Eu estava caído, esvaziado pela dor, até que uma nova compreensão amanheceu. A caverna não era uma masmorra, mas um cadinho, um teste, não um castigo. Ela despojou cada mentira, cada desculpa, deixando apenas meu núcleo cru e imperfeito. A pergunta não era: você é bom, mas, conhecendo sua escuridão, você ainda pode escolher ser humano? A caverna não procurava santos, mas aqueles que podiam aceitar suas falhas e ainda seguir em frente. Eu me levantei, a dor agora uma cicatriz que eu carregaria. A caverna não estava apagando meu passado, mas me forçando a assumi-lo. O verdadeiro teste era resiliência e aceitação. Eu poderia carregar meu conhecimento e me esforçar para ser melhor? Eu estava na borda, encarando minhas falhas pela última vez. Não eram mais acusações, apenas fatos. Parte da minha história. Eu as aceitei. Covardia, egoísmo, mentiras. Eram minhas. O peso tornou-se gerenciável. Não um fardo esmagador, mas uma mochila que eu poderia carregar. Eu não era um homem bom, mas ainda estava de pé. A caverna me mostrou meu inferno, e eu havia sobrevivido. A paz se estabeleceu sobre mim. Não absolvição, mas autoconsciência. Esta era a resposta. Não perdão, mas aceitação da minha humanidade imperfeita. Um caminho se formou diante de mim. Um convite para continuar. Dei um passo à frente, pronto para caminhar como um homem que conhecia o peso da sua própria sombra. Caminhei pela estreita passagem, o abismo de memórias agora impotente. O julgamento havia terminado. Eu havia sido julgado por mim mesmo e considerado digno, não de louvor, mas de continuar. O caminho levava a outro túnel, a jornada ainda não terminada. A caverna dos ecos me testaria novamente, mas o medo havia sumido, substituído pela resolução. A jornada não era sobre fuga, mas transformação. Eu não era mais o mesmo homem. Carregava meu passado como um lembrete, não um fardo. A caverna me deu clareza, para me ver como eu realmente era. E com isso, eu estava pronto para o que viesse a seguir.